Olá, amigos. Este é o programa Mensagem Espírita do Centro Espírita Caminho da Verdade. Estamos falando de registro do Estado de São Paulo, no Brasil. Sabemos que nosso programa está chegando em alguns lugares do mundo e hoje eu faço a minha saudação à nossa querida Andréia Mendes Shimamukuro, que está no Japão e nos assiste. Que Deus a ampare, assim como todos aqueles que por razões diversas se deslocaram a outros países e que hoje entram em contato conosco através da bendita invenção do homem, que é o exercício da tecnologia. A internet é o elo de ligação, de união entre os povos. Ela não existe para o mal. É um benefício que, concedida por Deus como inteligência ao homem, a desenvolveu e nos permite, nesse instante, estarmos falando aqui deste recanto para o mundo. Então, assim será no futuro com muito maior desenvolvimento. Hoje nós estamos nos reportando a nossa querida Andréia, mas tem outros lá do Japão que nós estaremos mencionando futuramente. Assim como nós nos propusemos a trocar ideias sobre o Livro dos Espíritos, sobre as informações que a doutrina espírita nos dá, e nós fazemos disso uma conversa, para que cada um que nos assiste fique muito à vontade e formule as suas questões e encaminha ao programa, né, do Centro Espírita Caminho da Verdade, registro, e está lá no YouTube, para que nós possamos, de acordo com as possibilidades e o nosso entendimento. Nós não sabemos tudo, ao contrário, sabemos o mínimo da doutrina espírita. Mas esse mínimo nos sustenta. Este mínimo que nós conhecemos da doutrina nos dá a convicção dos princípios que nós já falamos aqui neste programa, que é a existência de Deus. O ponto número 1 para que nós possamos nos colocar como espírita é sabermos da existência de Deus. É diferente de crer. Saber, ter convicção é diferente. Então, a existência de Deus para nós é um fato consumado. Também da imortalidade da alma, nós somos seres criados por Deus para vivermos na eternidade. Nós não somos eternos. Nós somos criados por Deus para não morrermos jamais. Então, somos imortais. Falamos também, rapidamente, da pluralidade dos mundos habitados. Hoje, a própria ciência está consagrando essa informação que a doutrina espírita nos traz há 160 anos. A pluralidade das existências que nós vamos buscar lá nos ensinamentos de Jesus, lá nos textos bíblicos. E a doutrina espírita vem nos dizer como isto ocorre. É a comunicabilidade dos espíritos. Não, mas isso não é possível. Sim, é. Jesus se comunicava com aqueles que estavam mortos, entre aspas. Quando ele vai a Gadara falar com aquele atormentado, ele falou com espíritos que estavam atormentando aquele homem. Quando ele estava na sinagoga de Cafarnaum, que aquele cidadão também atormentado chega e questiona,
Ele não estava falando com o homem, estava falando com o espírito que estava perturbando o homem. Ah, mas isso não é possível, demônio. Moisés e Elias, quando falam com Jesus no Monte Tabor, era o demônio? Ou eram Moisés e Elias já mortos, né, desencarnados na nossa linguagem? Então, essas coisas nós vamos aprendendo no curso dos nossos estudos, na nossa troca de ideias. Então, hoje a questão, eu vou olhar aqui, o item 10 pergunta se os homens podem compreender a natureza íntima de Deus. Então, Jesus, quando perguntaram a ele como é que se daria tal coisa, ele disse, isso só Deus sabe. Então, ele dizia, só Deus sabe. Significa, ele não conhecia tudo de Deus. Porque tem a ponto que só Deus sabe. Mas podemos conhecer, ter informação da natureza divina? Sim, de acordo com a nossa evolução. Quando nós estamos nos desprendendo da matéria, nós vamos entendendo melhor. A águia enxerga mais longe, porque ela está no alto. Quando nós subimos o monte, o vale vai se ampliando. É assim que somos como espíritos. Quanto mais aprendemos, quanto mais avançamos, mais vai se descortinando o infinito, o universo. Mas nós vamos mantendo contato com novas informações. Então é importante entendermos isto. Quando estivermos totalmente livres da matéria, então nós penetraremos com maior facilidade na natureza divina. Certo? Não significa que nós vamos estar ali sentados, né, com Deus, conversando. Deus não é isto, Deus não é antropomorfo. Deus é uma inteligência suprema. E é isto que nós entenderemos com maior grandiosidade. Então, aí nós vamos buscando os ensinamentos, vendo na doutrina espírita que não veio competir com as religiões. A doutrina espírita veio para nos dar conhecimento daquilo que as religiões ainda não avançaram. É um outro momento da história da humanidade. Não digo aqui que todos os homens um dia serão espíritas, terão centros espíritas para frequentarem. Não é isto que nós estamos colocando. Não é nem esse o papel, o princípio da doutrina espírita. Mas que todos os homens um dia entenderão isto que hoje a doutrina espírita está ensinando. Não importa que você seja de outra religião, outro segmento, outra filosofia, que não seja, não importa. Deus não nos denomina ou designa por religiões que frequentemos. Nós somos reconhecidos pelos atos que nós cometemos, pelas nossas ações. Este é o papel da doutrina espírita. Fazer com que nós sejamos cada dia mais nós. Hoje melhores do que ontem. E amanhã melhores do que hoje. É assim que nós vamos avançando. É assim que nós vamos avançando. Cada dia um pouco melhor. Então, queridos amigos, se você tiver alguma dúvida do que nós falamos, pode encaminhar a sua questão ao Centro Espírita, né, lá no site, e que futuramente, no programa futuro, nós estaremos respondendo. Então, hoje,
nós falamos sobre Deus, a natureza íntima de Deus. O que é isto? Não sei. Ainda não sei explicar aos irmãos, a não ser com a convicção de que somos criados por Deus como filhos de Deus. É isso que é fundamental. Nós somos filhos de Deus, como Jesus nos falou, o vosso Pai e o meu Pai. Quer dizer, Jesus é o nosso irmão iluminado, que recebeu de Deus a incumbência da organização desse planeta, que esteve conosco encarnado, para que nós o tivéssemos como exemplo, a luta do dia a dia, as atribulações a que ele foi submetido, a incompreensão dos homens. Tudo isso para que nós entendêssemos que ele, que era o Espírito puro, passou por essas privações, porque nós, que estamos aqui ainda engatinhando no caminho da evolução, devemos estar isentos de provas. Então Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. É nele que nós haveremos de nos espelhar para termos forças e avançar. Amigos queridos, que possamos entender. E eu recomendo, na possibilidade, leia uma obra espírita. Nós temos o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo. São obras fáceis para leitura. E depois nós entramos no Livro dos Espíritos, que é já mais filosófico, que às vezes é um pouco mais difícil para o nosso entendimento, mas que é a obra básica da doutrina espírita. Nós temos o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos nos ensina o que nós somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. Nos fala de Deus, dos espíritos, dos anjos, como nós queiramos entender, das leis naturais. E depois o Livro dos Médiuns, que nos fala sobre o aspecto científico da vida, da espiritualidade, como é que os espíritos se comunicam, qual a importância da comunicação, as faculdades mediúnicas que independem de religião e de moral. O homem pode ter a faculdade mediúnica independente do grau a que lhe pertence. Obra terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra extraordinária que veio trazer luz àquilo que ainda não entendíamos do Evangelho do Mestre Jesus. É assim, queridos amigos, que nós vamos nos manter conversando enquanto pudermos com os irmãos, trocando ideias e nos colocando sempre à disposição. Estaremos de volta na próxima quarta-feira, às 9 horas sempre, para que vamos unindo sempre, apertando sempre o laço da fraternidade e da solidariedade. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco, na sua vida, no seu lar. É assim que nós construiremos um mundo melhor. Muita paz.